Bom dia, bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira, já estamos no ar. Bom dia pro meu parceiro André Curvelo. Muito bom dia, Fátima. Bom dia, gente. Olha, hoje a gente tem aqui, sabe quem? Tati Machado, novidades do G-Show do BBB. Isso mesmo, o BBB mal começou e já tá dando o que falar, ainda mais agora que todos os participantes estão juntos na mesma casa. Já teve desentendimento, já teve aliança, simulação de romance. Daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Isso, porque nós vamos ficar juntos aqui com você até ao meio-dia. Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom, a gente já está quase no fim de janeiro, mas um problema antigo enfrentado por mais de 1 milhão de brasileiros continua exatamente como no ano passado. Já era ruim e continua ruim. Exato. É a saga de quem espera a resposta do INSS sobre os benefícios solicitados. Por lei, os pedidos devem ser analisados num prazo máximo de 60 dias. Mas tem gente que está esperando bem mais do que isso, né? É impressionante, é assim assustador. Porque como é que as pessoas fazem sem esse dinheiro, né? É o caso do Douglas, que nós conhecemos aqui no encontro em novembro. Naquela época, ele já lutava pelo benefício, isso há quase um ano. Vamos relembrar o caso dele e conferir como é que está a situação agora. Em novembro do ano passado, Douglas contou aqui no encontro que um acidente doméstico em 2017 o afastou do trabalho de pintor. Ele chegou a receber o auxílio-doença, mas teve o benefício cortado em 2019. A partir daí, começou uma saga no INSS. E em dezembro de 2019, quando eu fui fazer uma nova perícia, o NPS me botou para fora e eu com todos os laudos e na fila do INCO para operar. Fiz a cirurgia, liguei para o 135, falou que não tinha como marcar a perícia, por causa da pandemia. Aí foi aonde eles botaram para mim depositar numa urna, via expressa. Eu botar os laudos. Acompanhei no site do meu INSS, onde estava lá, exigência cumprida. E essa exigência cumprida, até hoje, E nada. Exigência cumprida, nada de dinheiro e nada de eles remarcar ou me chamar para alguma coisa. Agora ele está em segunda instância e não consegue nada. Mas e agora? Será que mudou alguma coisa na situação do Douglas? Estamos aí mais uma vez, fazer essa cobrança aí acima do INSS, que cada dia mais é uma covardia, como sempre, parece que a gente está pedindo esmola. Fui no dia 15 de dezembro, atendido pelo médico cirurgião do joelho no INTO. Ele me botou mais 3 meses de fisioterapia. Não posso ainda trabalhar, ainda sinto dores no joelho, o joelho incha, puxo um pouco da perna, então está sendo muito difícil. Quem está segurando as contas entre compra, gás e demais coisas, gasto em casa, é minha esposa, na qual ela vende roupas. Eu consultei o advogado, vou entrar com ação contra o INSS, que eu tenho todos os laudos, tenho todos os acompanhamentos, e não é uma coisa de mentira, e não é favor que eu estou pedindo eles, é um direito meu. Pois é. Chato a gente ver isso, triste, né? Ver a luta de uma pessoa que tem realmente esse direito. E em nota, o INSS respondeu que 1.200.000 benefícios estão sendo analisados atualmente pelo Instituto e que o tempo médio de concessão é de 66 dias. No caso dos Douglas, né, a gente viu, o INSS informou que foi feita nova avaliação pela Perícia Médica Federal e foi mantido o entendimento anterior de que não foi encontrada incapacidade para atuar na função declarada. Mas explicou que se houver um agravamento da doença, o segurado, no caso Douglas, pode fazer um novo requerimento e realizar uma nova perícia. É curioso, porque na primeira imagem que a gente mostra, quando o benefício foi cancelado, ele não conseguia nem botar o pé no chão. Quer dizer, como é que não foi encontrada algum tipo de... Como pintor, né, Fátima? A função que ele precisa, obviamente, chega a ser patético. Uma né? pessoa não pode subir uma escada, pintar, chegar num local mais alto com o joelho completamente comprometido, né? Possível. Bom, vamos chamar aqui a doutora Adriane Bramante, ela é advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Bom dia, doutora Adriane. Bom dia, Fátima. Bom dia, André. Bom dia. A doutora Adriane estava aqui no dia que a gente contou, coincidentemente, o caso do Douglas. Quer dizer, a solução para ele agora é só justiça mesmo, né?
É uma pena, Fátima, porque ele tentou na via administrativa por todos os meios, entrou com recurso, ficou aguardando, continua incapaz para o trabalho e, infelizmente, o recurso administrativo tem demorado demais e não resta alternativa a ele senão a ação judicial. O que é uma pena, porque um processo judicial ele tem um custo para o Brasil de R$ 3.800 por processo. E um processo administrativo custa para o Brasil R$ 140. Então, se fosse resolvido na via administrativa, além do Douglas ser atendido, ele ainda provoca aí um benefício para toda a nação, né? Um custo bem menor de processo administrativo. Fora todo o comprometimento para a família dele, comprometimento de não estar podendo contribuir em casa, porque claro que toda pessoa quer contribuir, né? Tanto o homem como a mulher querem ser parceiros nesse momento e realmente cria uma série de comprometimentos, né? E Fátima, só lembrando, desculpa, doutora, só rapidinho, a gente comentou isso naquele dia, né? Que ele fez no INTO de novo a avaliação e o INTO também é ligado à União, ou seja, não há uma comunicação ali de informações, né? Enfim, desculpa, doutora. Pode prosseguir, eu acabei só para lembrar esse detalhe. Não há mesmo uma comunicação com o SUS, infelizmente, isso depende de uma série de tecnologias, a gente não tem ainda toda uma digitalização dos documentos, dos prontuários das pessoas que passam pelo SUS, então não há esse controle, esse cruzamento de dados com aquele que passa pela perícia ou pelo médico do SUS, infelizmente. E a situação dessas pessoas que passam pela perícia hoje no Brasil está muito difícil, assim como o Douglas, tem muitas outras pessoas também que têm agências fechadas por causa da pandemia e que os segurados têm que viajar 200, 500 quilômetros para fazerem uma perícia na agência mais próxima, sem dinheiro, eles não têm condições de se locomover até lá. Tem casos assim que as pessoas chegam até lá, a perícia não vai ser possível realizar porque o perito não está, a agência está fechada, enfim. A situação é bastante difícil para os segurados da Previdência nesse sentido. Muito sofrimento mesmo. A gente vai chamar aqui para o seu lado, no sofá virtual, a Rosana. Ela teve o benefício bloqueado há quase um ano e também decidiu entrar na justiça. A Rosana é mãe da Rawane. Bom dia, Rosana. Tudo bem? A imagem dela nesse momento ficou frisada, mas para explicar, a Rosana tem uma menina, Rawane, que até os 5 anos tinha um desenvolvimento normal, e aí foi diagnosticada com uma doença genética rara, que é a gangliosidose. E aí, a partir daí, ela precisou daquele benefício da prestação continuada, que também é um direito por lei. Hoje tem 13 anos, Rawane. Hoje ela está com 13 anos. Isso aí. Rosana, o que explicam para você para o bloqueio do seu benefício, já que você vinha recebendo por 9 anos esse benefício direitinho? Olha, não me explicaram nada. Eu fui ao banco retirar o dinheiro dela e todo mês, né, sou eu que vou, eu mesmo vou retirar. Chegando lá, não tinha dinheiro nenhum, procurei a gerência do banco, Itaú, e eles me informaram para poder estar indo até o CRAS. Até o CRAS, fiz um cadastro, atualizei o cadastro. Aí pediram para me ligar para 135, eu liguei, informei todos os dados novamente, a renda, que eu não trabalho e tal, quantas pessoas na casa, e pediram para poder entrar em contato novamente daqui a um mês. Liguei mais um mês, aí a atendente me falou que não tinha sido feito nenhuma atualização, que estava como se eu não tivesse ligado. Aí eu falei, impossível, porque eu liguei sim. Assim que eu saí do CRAS, eu já saí ligando. Aí ela fez um novo cadastro e pediu para ficar ligando. Aí passei meses ligando, entrando em contato, até que eu não consegui mais pelo 135. Então, resolvi baixar o aplicativo da Previdência. E baixando o aplicativo da Previdência, já fui escaneando laudos, documentação, mandando logo, e sempre fica em análise, Olha, isso já tem quanto tempo direto que você está sem receber o benefício? Desde fevereiro. Desde fevereiro sem receber esse benefício. Doutora Adriane, é possível a suspensão de um benefício sem que a pessoa seja nem comunicada disso? Não é possível. Ela deveria ter sido comunicada, deveria ter sido informada da possibilidade de bloqueio, até para apresentar uma defesa. Ela tem o direito à ampla defesa
e o contraditório, então isso não poderia ter acontecido. Esse benefício assistencial, ele tem todo umas características específicas. Ele exige renda familiar de, no máximo, inferior a 1/4 do salário mínimo, tem que ter o cadastro no CRAS, e a mãe da Rawane, a Rosana, ela foi fazer esse cadastro, atualizou o cadastro, se eu não me engano, isso foi em agosto, né, Rosana? E mesmo assim, desde agosto, atualizado o cadastro, até hoje, ela está sem o benefício e a menina está desamparada, sem renda. Agora... Então, foi um erro realmente em não ter solicitado a defesa no INSS para que comunicasse esse bloqueio, essa suspensão do benefício. E olha que curioso, pelo fato de receber o benefício da prestação continuada, a Rosana recebe esse dinheiro para cuidar da Rawane. Então, ela não pode trabalhar, porque se ela trabalha, ela perde o benefício. E ela também não consegue trabalhar porque ela não tem como deixar a filha, porque é uma doença degenerativa. Qual é o estado da Rawane hoje, Rosana? Hoje, o diagnóstico dela foi com Sara Kubitschek, na Barra. Eles deram até, no máximo, 13 anos de vida, né? Que ela fez ano passado. E hoje ela se encontra com GTT, TQT, totalmente no leito. Ela usa O2, BIPAP, aspirador direto, troca TQT de 2 em 2 meses. Tem que ir para o Pronto Baby na Tijuca para poder trocar de 2 em 2 meses. O bottom tem que ficar trocando. Ou seja, tem totalmente que ter todo o cuidado. dependente de você e de alguma pessoa que te auxilie, né? Quer dizer, você não tem realmente a condição de abrir mão de um benefício como esse. Ele é completamente necessário, né? Dá pra ficar desamparada, né? Não dá para o benefício social desamparar assim, é uma criança, gente. Uhum. E que falta, quem que te ajuda, Rosana, nesse momento? Quem que colabora para que vocês estejam continuando a viver enquanto aguardam uma definição sobre isso? Olha, a única ajuda que eu conto é da minha mãe. O pai dela, eu tô com processo desde 2015, com pensão, que já havia outro processo, e ele paga pensão quando quer, paga 200, 100, 300 reais quando ele quer. E é minha mãe que me ajuda, nem o pai dela, o próprio pai dela me ajuda. Uhum. E ele sabe disso. A traqueostomia foi o quê? Em junho. Ela teve que fazer 2 cirurgias, pegar a veia interna profunda e colocar a TQT. Então, plano de saúde, fralda, medicação, são muitas coisas. Até a alimentação dela esqueci agora. Via GTT, então... Parenteral, né? Doutora Adriane, o que seria recomendado para ela? Quer dizer, ela já tem um processo na justiça por uma pensão que não é paga, entra na justiça para conseguir a devolução do benefício. O que seria o caminho para ela? É realmente esse? Na verdade, Fátima, ela já tem, inclusive, uma ação judicial. O advogado dela, Dr. Gabriel Jota, já entrou com um mandado de segurança, mas o juiz também não concedeu a liminar. O INSS fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal de que os processos têm um prazo para serem concluídos e não houve ainda, até nesse momento, a concessão da liminar nesse processo. Por isso que, mesmo judicialmente, o remédio ainda não foi eficaz, porque aguardamos a decisão do mandado de segurança. E o que resta de alternativa para ela nesse momento é talvez dar uma nova entrada, tentar um novo requerimento, enquanto esse outro processo que está cessado seja solucionado pela justiça. É uma alternativa que pode ajudar nesse momento, pelo menos ela passa a ter uma renda daqui para frente, enquanto ela guarda o processo judicial recebido atrasado desde a data que cessou. Desde o retroativo, né? Eu que sou leigo na justiça, achava que mandado de segurança eliminar coisas para serem mais rápidas, agilizar, sérias, né? Agilizar, pois é. Bom, a Rosana e o Douglas, que você viu agora há pouco na reportagem, né, não estão sozinhos aí nessa decisão de levar o caso para a justiça, não. Pelo menos 11% dos benefícios concedidos pelo INSS são por ordens judiciais. Esse dado é de um levantamento do Conselho Nacional de Justiça sobre a judicialização de benefícios previdenciários e assistenciais. Ele levou aí em consideração o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2018 e dezembro de 2019, quando o total é aproximado de 5,5 milhões de benefícios concedidos
Quase 600 mil foram assegurados por meio de decisão judicial. Isso antes da pandemia, né, Fátima? Pois é, porque agora na pandemia, claro, imagino que tenha havido uma mudança no atendimento, né? Que tenha havido algum tipo de alteração, até pela dificuldade de comparecimento e tudo mais aos locais de atendimento, né? Exatamente. Sim, nós tivemos o ano passado, por conta da pandemia, uma modificação no procedimento de perícias. A Previdência implantou um sistema de perícia indireta de benefício provisório, de auxílio de benefício por incapacidade temporário, em que o segurado dá a entrada pelo meu INSS e ele podia, isso ficou até 30 de novembro de 2020, ele poderia juntar o atestado, o relatório médico, e o benefício era concedido provisoriamente com base nesse atestado, nesse relatório médico que o segurado juntava através do meu INSS. Mas hoje isso não está mais valendo, o segurado tem que agendar a perícia presencialmente para que o benefício seja concedido. Tá. Bem, no caso da Rosana, o INSS informou que identificou um problema na atualização do CAD único da titular descumprindo os requisitos legais para o recebimento do BPC, que é esse benefício de prestação continuada. Diz também que a responsável foi informada junto à rede bancária por vários meses durante o saque do benefício, mas que não compareceu para fazer a atualização, que resultou na suspensão do pagamento. Segundo o INSS, para regularizar a situação, a Rosana deve procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Atendimento Social mais próximo da sua residência. Rosana, você foi avisada na agência bancária por vários meses? Não fui avisada em nenhum momento. O CRAS eu procurei desde o início até agora. Eu procurei no início, logo quando foi cancelado. Depois eu procurei em agosto novamente. Inclusive eu mandei pelo aplicativo lá mesmo, que eu nem sabia mandar, e o atendente que me ajudou. Uhum. Então, procurar o CRAS novamente. Eu não tenho renda familiar, eu não trabalho. Eu tenho 2 filhos, então não recebo nada, renda nenhuma, nem Bolsa Família. Então, qual é a irregularidade? Não entendi agora. Não, pois é, e assim, fica parecendo que a gente faz a consulta ao Instituto e recebe uma resposta que está pronta, né? Que não é analisando o caso em especial que nós solicitamos uma... Eu digo até mais, Fátima. Raramente respondem, né? A gente pede uma resposta no INSS, raramente vem. E quando vem, é uma resposta que parece que não diz nada. É uma resposta genérica que seria para todos o caminho. O caminho as pessoas já sabem, claro, né? É verdade. Bom, vamos lembrar de outro caso aqui, acho que vale a pena. Lembra que a gente contou, gente, a história do Pedro aqui, acho que vale a pena mostrar também. Foi em novembro do ano passado, inclusive, olha só as imagens aí, a gente fez uma reportagem com ele especial. Ele tinha feito a perícia do INSS, aí aguardava uma resposta que nunca saía, né? Aí, enquanto isso, ele não recebia nem o auxílio-doença, nem o salário para a família dele, claro. Uhum. O Pedro foi a algumas agências do INSS, aí foi informado que tinha que ligar para o telefone 135. Aí eu mostrei na reportagem com o Pedro que ele foi até a casa de um amigo que mora em outro bairro para ligar justamente um telefone fixo para não pagar a ligação, né, que é a ligação gratuita. Aí no dia em que eu acompanhei o Pedro, ele faz isso sempre, viu? No dia que eu fui lá com ele tentou várias vezes sem sucesso, nem chegou a ser atendido, e agora a gente tem uma novidade. O Pedro foi ao médico do trabalho da própria empresa dele e conseguiu voltar a trabalhar. Agora, doutora Adriana, a nossa dúvida é a seguinte: ele não conseguiu isso pela perícia do INSS, a nova, não. O médico do trabalho da empresa que autorizou esse retorno. É possível isso legalmente? Não é adequado, na verdade, André. O que aconteceu aí? Ele fez a perícia e não teve o resultado. Isso tem acontecido com muitos segurados que passam pela perícia, são informados que o resultado estará disponível a partir das 21 horas ou naquele dia, enfim, e o resultado não aparece nunca. O segurado não sabe se ele está em benefício ou não está em benefício, a carta de concessão não chega, ele precisa daquele benefício porque ele está incapacitado e não sabe se o INSS concedeu ou não o direito dele. É o que aconteceu com o seu Pedro, que ficou sem saber se o benefício dele foi concedido ou não e chegou ao ponto dele já ter cessado a capacidade de trabalho dele, porque ele teve um problema no pé, se eu não me engano, e ele já voltou a trabalhar. A incapacidade dele foi realmente bem temporária. Sim. E ele precisava retornar ao trabalho e não conseguia porque não tinha resposta do INSS. Então, o que ele fez e foi adequado, ele passou pelo médico, já que a incapacidade tinha cessado, ele passou pelo médico do trabalho,
O médico do trabalho, considerando que ele já tinha um relatório de aptidão para o trabalho, deixou que ele então retornasse. Entendi. Mas ele ficou com esse período sem receber. Sim. Então ele vai ter que ou esperar uma resposta do INSS ou novamente judicializar esse período que ele ficou sem renda, nem da empresa e nem do INSS. Que a gente já viu pelo que a senhora falou, que não é bom para lado nenhum, obviamente, né? É um prejuízo para todos os lados. É custoso para o Brasil, Para o país, para todo mundo. E é horrível para quem está precisando país. daquele dinheiro, certamente. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, doutora Adriane, aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada eu, Fátima. Obrigada, André. Rosana, a gente vai ficar aqui na torcida para que o seu caso também seja solucionado e que a gente possa brevemente chegar aqui e contar. Lembra da Rosana? O caso dela foi resolvido. Muito obrigada também por participar com a gente, viu? Obrigada. Bom dia. Vamos dar uma olhada aqui nas mensagens que chegaram, porque esse assunto sempre gera muito retorno. Bom, o Paulo diz, eu estou afastado do trabalho desde o dia 5 de novembro, até hoje minha solicitação no INSS está em análise. Não estou pedindo nada, só estou querendo um direito que é meu. Todos falam isso, né, que se sentem muito ultrajados, muito, né, humilhados, né, como se estivesse pedindo um favor que não é, né? É claro, porque no contra-cheque vem lá o descontinho certinho do INSS, quando precisa contar não consegue, né? O Márcio diz o seguinte, estou desde abril de 2020 sem receber do INSS. Operei a coluna, pernas, após um crime de homofobia. Porém, o INSS até hoje, sem resposta. Que sério, né? A Berenda dizendo o seguinte, minha mãe, 4 anos esperando sair do benefício do INSS. 4 anos, minha gente. Como é que faz isso? 4 anos pela espera de uma resposta que deveria sair em 60 dias, 76 agora. 2 meses. O Wellington dizendo, meu avô já aguarda mais de 5 anos a resposta do INSS. Quer dizer, muitas vezes a pessoa chega a falecer sem que consiga o benefício ser atendido, né? Exatamente, faz. Muito triste. Bom, a gente continua sempre de olho nisso e a gente vai voltar a esse assunto certamente. Bom, no próximo bloco, tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do BBB 21 com o G-Show no Encontro. Ontem, os imunizados entraram na casa principal. A chegada rendeu uma noite de muitas revelações. Agora a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A previsão é de vento forte e muita chuva